Bom dia, Marcão. O 01 aí, ó. Patinando. Seja bem-vindo. Bom dia a vocês. Estão me vendo bem? Tia Clênia. Se cuide, estamos com saudade. E aí, de manhãzinha mais difícil, né? Ontem a live bombou, né? Teve muita gente. Oi, Letícia, tudo bem? Welma, Mônica Cipriano. Então, vamos lá, né? Jamile, seja bem-vinda. Deixa eu ver. Marcão, avisa, por favor, se o Padre William estiver por aí. Eu não sei se ele vai conseguir acordar tão cedo, ou eu não sei se ele entendeu, 5 da manhã, 5 da tarde, né? Denise Ribeiro. Vocês falam de onde, pessoal? Alguém pode escrever aqui, ó, nos comentários, só para eu saber. Tô vendo aí as carinhas que sempre estão no nosso desafio. De onde que vocês falam? Vamos lá. Gravatar, olha aí, meu pai mora em Gravatar, não sei se você sabe, né? Carpina, Abreu Lima, ó, já pegamos mais 3 cidades aqui de Pernambuco. Marcão fala de São Paulo. Nutri Pelissari, que sempre está aqui com a gente, fala também de São Paulo. Mas vamos lá, deixa eu ver. Eu acho que o padre também não acordou, não. Oi, Kaline, tudo bem, querida? São Lourenço da Mata, olha aí, diretamente de São Lourenço da Mata. Vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui na música para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o poder. Não, ontem a gente falou sobre o poder da oração, né? Hoje a gente vai continuar falando sobre essa questão da espiritualidade. Bom, antes de mais nada, vamos lá, como é que foi meu dia em relação aos hábitos de vida, né? Em relação aos hábitos de vida, alimentação 6, atividade física 0, teve parte de urgência, me descompensei, aí já não dormi direito, foi 3, a minha qualidade do sono, e o meu gerenciamento do estresse, apesar de tudo, eu diria que variou entre 7 e 8. Vão ter dias que vão ser ruins, o que é importante é a gente ter consciência disso e ter uma ação contra esses dias ruins. Eu aprendi muito ontem que eu deveria priorizar algum momento, até porque eu tenho um treino para fazer de 20 minutos de atividade física, então, e dá para fazer em casa, então não tem desculpa. Isso aí é procrastinação de verdade. Mas ontem foi um dia mais tumultuado do que o normal. Eu saí bem cansado de casa e fiquei estressado, porque desde 1 hora que eu estava sem dormir direito e praticamente emendei o dia. Mas, assim, além de tudo, mesmo o dia sendo mais desafiador, eu fui grato porque pude estar com minha família, eu fiz até, né, o almoço, assei algumas carnes aí, foi bom. E pude estar com eles, né? E a live de ontem foi sensacional. O poder da oração, inclusive, está lá no nosso canal do YouTube. Se você pesquisar DR Glaucio Nascimento, você vai encontrar nosso canal e vai ter lá o vídeo da live de ontem. Foi muito legal. E assim, de ontem para hoje, a gente está mais naquela fase da caminhada e consistência, né? Hoje a gente está no 18º dia do desafio de saúde. Eu nunca pensei que a gente conseguisse ir tão bem no segundo dia. Nossa, já no primeiro dia, na verdade, eu já pensei que não ia conseguir, mas quando você tem um propósito, a gente falou de propósito inabalável já, e aí você acaba seguindo em frente. Então, hoje a gente vai falar de espiritualidade, porque essa espiritualidade ela vai ser importante, tanto na caminhada como na consistência. Ontem a gente falou que quanto mais, né, a gente vai focado no trabalho, colocando Deus nas nossas vidas, mais a gente vai ter um impulso para frente. É como se fosse uma ajuda, né, um recurso que a gente tem que empurra a gente muito para frente. Então, quando você realmente se coloca como instrumento de Deus, você acaba seguindo mais em frente. E quanto mais você fala, mais você precisa ser congruente, porque não adianta estar falando por aqui, aí acabou a live, lá vai eu fazer um monte de
de besteira por aí, não, isso não é congruente. E sempre quando eu, nas minhas consultas, na minha primeira consulta de ginecologia, eu pergunto à paciente, eu vou até colocar aqui o tema da live, que é jejum. Se alguém, deixa eu colocar, jejum, oração, trabalho e oi Cavaline, oração, trabalho e vigilância. Peraí, vigilância. Você vê que vigilância tem um hipervigilante que é um sabotador mental. Deixa eu só fixar esse comentário. Pronto. Hoje a live é sobre isso. Então, pessoal, deixa eu só confirmar aqui. Não deu. Nosso padre farrapou aí. Mas vamos lá. Dos pilares a gente já falou dos pilares da saúde, mas na verdade esses pilares, alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse, qualidade do sono, eles têm muito mais a ver com o corpo físico e com o corpo mental. Mas nós não somos só isso, corpo físico e mental. Nós temos o corpo espiritual. Nós temos a nossa espiritualidade, cada um vai ter sua religião, crença, ou o que quiser chamar, filosofia para alguns. Mas quando a gente realmente coloca essa questão da espiritualidade no dia a dia das nossas vidas, facilita bastante com que a gente alcance qualquer meta, qualquer resultado, qualquer conquista, incluindo também a conquista da saúde. E quando a gente fala de espiritualidade, se a gente tivesse que segmentar, eu realmente subdividiria nessas três ações, né? Na questão do jejum, na questão da oração, do trabalho e da vigilância. Todas as vezes eu pergunto sobre os hábitos de vida das minhas pacientes no primeiro dia, no primeiro atendimento, e eu sempre pergunto como é que está a sua espiritualidade, e é impressionante como todo mundo diz assim, não, minha espiritualidade é nota 10, né? Não, é nota 9, é nota 8. Aí você quando pergunta, por exemplo, uma ação, mas você está indo para a igreja, como é que você se conecta com Deus, não sei o que, aí de repente as pessoas começam a gaguejar. Nesse momento fica difícil de a gente participar das ações da igreja, mas se em cada atividade sua você colocar Deus, é como se realmente ele estará presente aí na sua vida. Então, é bíblico, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, eu estarei no meio deles. Então, quando eu coloco uma música e tem um procedimento médico, uma cesariana, um parto normal, uma aspiração manual intrauterina, o que quer que seja, se eu coloco ali e tem ou outra pessoa conectada com Deus, ali é uma igreja, ali é uma comunidade, mesmo que você não tenha a parte, digamos assim, o básico, né? O básico não, a instituição, né? A instituição comum aí, que é a igreja. Mas existe sim, a gente pode sim estar completamente conectado com Deus no nosso trabalho. E aí, nessa questão da espiritualidade, eu subdividiria, é como se a gente falasse saúde, né, como um todo. E na parte da espiritualidade, a gente segmentasse em 4 pilares. A questão do jejum, não exatamente o jejum de comida, mas a gente vai falar do jejum de comida. A questão da oração, o trabalho e a vigilância. Se eu tivesse que chegar e separar isso, eu falaria inicialmente, bom, jejum. Jejum mesmo de comida, você pode ficar por um tempo. Jesus jejuava, né? Mas o jejum, muitas vezes, ela é importante para o seu autoconhecimento, para você também ter o autodomínio, de repente abrir mão de coisas que lhe dão prazer, para um prazer muito maior, que é, por exemplo, a conquista da sua meta, se você planejou ficar de jejum. Jejum também de atitudes ruins, né? De, por exemplo, não julgar. Se você passar o dia todo, não, esse dia de hoje eu não vou julgar. Fizerem o que for comigo, eu não vou julgar. Então, é um jejum que é interessante, e a gente pode usar o jejum de diversas maneiras nas nossas vidas. Eu estou vendo que estão entrando várias nutricionistas aqui, e essa questão do jejum, ela é importante. Logicamente,
Se for para você praticar o jejum intermitente ou algo para emagrecimento, sugiro que procure um nutricionista. Sugiro não, indico um nutricionista que trabalhe com isso para que realmente você não tenha nenhum problema. A gente se preocupa muito nessa pandemia do coronavírus, a gente precisa ter uma boa nutrição, então não adianta você também alternar essa questão do jejum com, por exemplo, a pessoa comeu porcaria, aí no outro dia jejum, aí come porcaria de novo, no outro dia jejum, pronto, aí você fica com o corpo sem ser bem nutrido, e no outro dia você fica com o corpo sem ser nutrido, né? Então aí é bem pior. Acho que o ideal é você alternar e literalmente com hábitos de alimentares positivos e literalmente fazer um acompanhamento adequado com um nutricionista, tá bom? Falando um pouquinho sobre oração, é justamente para que realmente Deus esteja presente na sua vida. Peça a Ele, não tem problema nenhum. Em várias frases da Bíblia diz, peça, me peça, siga em frente. Porque toda vez quando você pede, tem um gatilho que você fica, poxa, mas eu pedi, eu vou chegar, eu vou alcançar, né? Ao mesmo tempo, não adianta você pedir e não fazer absolutamente nada. Não é que não adianta, pode até adiantar, mas é muito mais fácil e congruente você conseguir os seus objetivos dentro da sua especialidade se você agir. Eu vou até falar uma coisa, eu não sei se eu falei para vocês ao longo desse desafio, mas quando eu decidi dar cestas básicas, na época do meu casamento, então quis dar cesta básica para o pessoal carente lá do sertão, e me casei numa igreja bem pequenininha, igreja chamada Nossa Senhora dos Pobres. Eu acabei que fiquei preocupado, porque não era tão barato assim, sabe? Quando você doa não sei quantas cestas básicas, uma cesta básica é 60 e poucos reais, tranquilo. Mas quando você pensa assim, não é tão fácil você comprar não sei quantas cestas básicas, logicamente eu não vou dizer o número para vocês, mas era dinheiro do meu orçamento, sabe? E eu fiquei preocupado na época se ia dar conta. O que me amparava era assim, o que eu iria... Oi, Tiziana Lima, bom ter você por aqui, você é uma querida, viu? Tiziana, ela é ótima. Vou lhe chamar aqui, viu? Já que você entrou. Então, a questão do trabalho, ela é fundamental. Então, doar essas cestas básicas, para mim, que teve um custo, lógico. E, de repente, quando eu mais doei, foi quando eu tive um movimento do consultório aumentado. Eu não tive um movimento do consultório aumentado que eu fiz propaganda, doei cestas básicas, e fiquei dizendo todo dia, me ajude, me ajude. Não, nada disso. Eu doei e continuei trabalhando. E, de repente, eu vi o movimento do meu consultório aumentar, a gente bateu meta aí de produtividade. E até hoje eu tenho certeza que aquelas doações fizeram com que realmente meu trabalho ele tivesse como é que eu posso dizer? Um resultado melhor mesmo. Só que sempre na vida, em relação à questão da espiritualidade, você tem que pensar no jejum, na oração, no trabalho, e você tem que estar vigilante. Por quê? Porque realmente o inimigo, as forças do mal ou as interferências, elas vão acontecer e vão querer lhe derrubar. Quanto mais você cresce, quanto mais você sobe, mais fácil também você cai, né? Se você não tiver uma base forte, e porque você acaba tendo muitos obstáculos na sua vida, de maneira que é importante você sempre estar atento nessas interferências que vão acontecer aí no seu dia a dia, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu dar uma arriscada aqui. Tem algumas pessoas que dão uma passadinha aqui, ficam e saem, mas está tudo bem, não tem nada demais. Vamos falar um pouquinho agora também sobre 2 casos interessantes. Eu sempre gosto de dar exemplos com os casos que a gente teve em relação à questão do poder, da questão da espiritualidade, né? O jejum, né? O trabalho, a oração e a vigilância. Eu tive um caso, há uns 2 anos atrás aproximadamente, de uma cliente que chegou no consultório. Ela tinha me procurado porque eu tinha feito uma ultrassom, estava de plantão no dia do parto dos gêmeos dela, e tinha alteração no crescimento dos gêmeos, é o que a gente chama de síndrome transfusor transfundido, e a gente optou por interromper a gravidez, e o médico assistente dela
pegou e resolveu, e graças a Deus os gêmeos deu tudo certo. Só que aí ela engravidou com o DIU na época do Natal e o Ano Novo. Então, DIU, para quem não sabe, a gente chama dispositivo intrauterino, é um pedaço de um metalzinho que coloca de cobre, que a gente coloca dentro do útero, e é um método de barreira que impede a pessoa de engravidar. Tem uma eficácia muito boa, de 99, não sei quantos por cento. Só que aí, quer dizer, eu não sei exatamente essa precisão, acredito que seja isso. Não sei se é 99, 98, mas é um dos métodos mais eficazes. É mais eficaz, inclusive, do que pílula contraceptiva. E aí, ela engravidou com o DIU. Então, tinha um beta-HCG positivo. E aí, me lembro que era época de Natal, Ano Novo, ela até perguntou, se eu estou com um DIU, né? Então, não vai aparecer nada, né? Então, ela perguntou inicialmente, eu posso beber? Aí eu fiquei, caramba, ela está com beta positivo e ela está pensando em beber, com julgamento, né? O médico sempre tem que julgar. E às vezes a gente acaba batendo de frente com o que acontece mais na frente, literalmente mais na frente. E aí eu disse, claro que não, seu beta está positivo, vamos aguardar, vamos ver se essa gravidez vai vingar. Apareceu um saquinho gestacional, e aí no que apareceu um saquinho, a conduta é tirar o DIU. Só que aí o fio do DIU dela não era visível. E aí não tinha como a gente tirar pelo método tradicional. Procurei um bocado de gente para fazer um exame chamado histeroscopia, que é você colocar como se fosse uma endoscopia, que entra pela boca e vê o estômago, só que aí entra pela vagina, colo do útero, vê o dispositivo e tenta tirar o dispositivo. Só que a própria histeroscopia poderia fazer mal no desenvolvimento do embrião e também ninguém queria fazer histeroscopia nessa paciente. Foi aí então que lá no Hospital Português, eu tenho um amigo nosso, o Neidson, que faz laparoscopia, que eu cheguei para ele e disse, bicho, é o seguinte, eu preciso tirar esse DIU e eu não estou vendo esse DIU. Eu já tinha aprendido, inclusive, a tirar o DIU com uma pinça de jacaré, com a doutora Gisela Torres Vanderlei. Bom ter você aqui, Diego. Forte abraço. E aí eu cheguei para ele e disse, vamos tentar tirar tirar guiado por ultrassom. Aí como ele faz laparoscopia, ele disse, Glaucio, você tem uma pinça que é interessante. E a gente tirou esse DIU com essa pinça guiado por ultrassom, e no final das contas a gravidez se desenvolveu. Glauciete, bom ter você aqui. Glauciete, inclusive, tem um trabalho belíssimo aí com a igreja, e a gente está falando sobre espiritualidade hoje na saúde, Glauciete. Bom, depois de retirado esse DIU, ela prosseguiu a gravidez, a gente identificou os batimentos cardíacos fetais e estava tudo ótimo, maravilhoso. Ela vivia tendo crise de rinite, tinha uma voz anasalada, roncava bastante, estava acima do peso e, acho que eu já falei, não dormia direito, não comia direito, não tinha um bom gerenciamento do estresse, até que mais ou menos com 23 semanas de gestação, ela apareceu com 2 bolas no pescoço. Como ela tinha crise de amidalite, de repetição, ela acabou que todo mundo pensou que era um quadro viral. Antes disso, uma colega otorrinolaringologista tinha pedido um parecer para eu autorizar ela a fazer uma cirurgia dentro do otorrino sem anestesia. Era com anestesia local, ia mexer nos seios nasais dela, e eu cheguei e disse, olha, não autorizo não, porque não sou eu que tenho que autorizar, isso é uma cirurgia da otorrino, quem tem que resolver é o próprio otorrino. Aí ela decidiu não fazer a cirurgia. Quando ela fez a biópsia do pescoço, do linfonodo, descobriu que era um câncer, uma metástase de um câncer avançado, um linfoepitelioma, de rinofaringe. Um tumor avançado de rinofaringe, um caso raríssimo. E aí a gente tinha que iniciar quimioterapia. Então veja que bronca você ter uma gravidez e ter que necessitar de uma quimioterapia, Aí sabe o que foi que aconteceu? Lembra aquela mulher que eu julguei, porque no começo estava querendo beber, que tinha esses péssimos hábitos, etc e tal. Meus amigos, essa mulher, ela não só ela acreditou no tratamento e na suplementação, como ela mudou muito os hábitos de vida dela. E vocês acreditam que durante a quimioterapia, que muitas vezes machuca muita gente e cai a imunidade, foi quando ela teve mais saúde
para aproveitar a gravidez, sabe? É um negócio assim, tipo, surreal, que não, assim, lógico, se eu tivesse que falar a parte científica, eu vou explicar e vou chegar no resultado. Mas é claro que tem um algo mais. É claro que ela realmente acreditou no tratamento. É claro que ela teve a presença de Deus. É claro que ela deve ter feito, sei lá, muitas orações, a família, tudo. E é claro que ela teve também muita fé. Não é por acaso, sabe? Não é só você chegar e... a questão dos hábitos isoladamente, não é só isso, né? A resposta medicamentosa é impressionante. O cirurgião de cabeça e pescoço que acompanhava juntamente com o próprio radiologista acostumado com esses casos ficaram impressionados, porque realmente ela melhorou muito. E não foi só isso. Depois, ela tem 4 filhos, ela. E aí, depois que ela teve o bebê, ela ainda ficou muito, ainda está muito bem. Ela perdeu não sei quantos quilos, está no melhor estado da versão dela, na vida dela, e assim, uma família sólida, muito bem construída na fé, e venceu o câncer. É um dos casos, não está no meu livro, né? O Milagre que a Obstetrícia me proporcionou, ele está até aqui em cima, né? Não sei se vocês notaram, ele sempre está aqui em cima o livro. E aqui eu acho que vocês viram que eu acabei de sofrer uma queimadura no dedo. Mas enfim, esse caso ele foi muito marcante também na minha carreira. Não está no livro porque ele ocorreu depois do livro, né? Mas além da retirada do DIU, toda vez que passar a mão no rosto, atitude educativa em frente ao corona, né? Passou a mão no rosto, lava a mão com álcool em gel ou álcool a 70. Então, esse foi um caso que realmente Deus esteve presente de uma maneira surpreendente, e eu jamais vou esquecer. E eu vou falar de outro caso que tem muito a ver também com o desafio da saúde, da gente não desistir. A gente está no momento da caminhada, que a gente precisa caminhar e ter consistência, jamais desistir para a gente chegar até na conquista. E teve um outro caso marcante, que foi uma emergência obstétrica, uma paciente que chegou lá com 33, 34, 35 semanas. Eu estava de plantão, já tinha uma cirurgia na madrugada que a gente ia operar, então eu já tinha acionado a equipe. Naquela época, quando eu não dou mais plantão nesse hospital, gosto muito desse hospital, mas naquela época era assim, como eu sabia, não tem a história de que meus plantões já eram sempre agitados, pronto. Minha equipe já ficava de sobreaviso para os meus procedimentos, porque nessa época a gente não tinha sobreaviso fixo no hospital e só tinha um obstetra de plantão. Então, como eu sou muito precavido, né, minimizando as interferências, pensando no plano if-then, né, se acontecer isso, o que é que eu faço? Então, eu já deixava a minha equipe de sobreaviso para mim, e nesse dia já tinha uma cesariana que eu ia fazer. E aí chegou essa outra paciente com dor, com a pressão altíssima, era uma pré-eclâmpsia grave, e que ela já chegou dizendo assim, não deixe meu filho morrer. Ela já tinha tido uma perda fetal na outra gravidez, tinha uma filha, mas tinha tido essa perda com aproximadamente 35 semanas de gestação, foi um descolamento prematuro de placenta, e aí ela chegou já aperreada com isso. Então, eu tenho a cirurgia para fazer de urgência e eu tinha esse caso para resolver. E aí, teoricamente, se eu tivesse que mudar, eu colocaria logo ela na sala, né, para operar, era uma urgência, e depois faria outro. Só que eu não tinha certeza se realmente o caso dela era para interromper naquele momento. Até porque ela estava com pressão muito alta, a gente sabe dos problemas de operar uma paciente com pressão muito alta, um risco maior de hemorragia, um risco maior de complicação, então a gente tinha que estabilizar o quadro. Associado a isso, ela tinha uma placenta prévia, então a gente não podia nem realizar um toque vaginal para saber se tinha dilatação, porque realmente o risco de sangramento era grande, e eu fiquei tranquilo porque, como ela estava com dor e tinha uma placenta prévia, se tivesse alguma coisa a mais, normalmente iria sangrar, só que não sangrou. E aí, para a gente operar também, a gente precisava de exame de plaqueta para saber se a coagulação dela estava boa, e aí a gente iria operar. Então, reuni o pessoal da enfermagem e eu cheguei, eu até disse, né, quando eu estava plantão, eu não só deixava a minha equipe de sobreaviso,
como eu também levava meu aparelho de ultrassom portátil, porque eu imaginava que se precisasse de alguma coisa, eu estava lá, eu faria logo lá e seria mais rápido, né? E nunca pensei que isso fosse tão importante, vocês vão entender por quê. Bom, então, cheguei, reuni com a equipe da enfermagem, já tinha avisado o segundo pediatra que talvez tivesse outra cesárea, já tinha falado para a equipe que talvez tivesse outra cesárea, já tinha pedido para o pessoal da enfermagem do bloco obstétrico montar outra sala, e o pessoal da enfermagem da urgência já disse, cole nessa paciente, eu preciso de plaqueta, eu preciso do sulfato para realmente diminuição do risco de eclâmpsia, e eu vou precisar fazer essa cesárea, mas qualquer coisa me avisa. No meio da cesariana, eu recebi uma ligação do enfermeiro e eu já senti. Aí eu disse, aumentou a dor, não foi? Aí ele tinha falado, né? Sim, doutor Glaucio, ela está com muita dor. Aí eu já pensei, descolou a placenta. No que eu pensei isso, pela das primeiras vezes na minha vida, eu estava com o Rui, nosso obstetra, um instrumentador, estava já no finalzinho da cirurgia, eu nunca deixo, eu vou até a pele, eu vou até o final, mas nesse dia não era uma paciente minha, também era um paciente de urgência, e se fosse paciente minha eu também faria do mesmo jeito. Eu saí porque eu queria ver esse caso. Eu tinha escutado já os batimentos cardíacos, sabia exatamente o local onde estava. Quando eu coloquei o sonar para escutar os batimentos cardíacos do bebê, eu não escutei nada, absolutamente nada. Rapidamente corri, peguei meu ultrassom, liguei, e quando eu coloquei o transdutor para ver o coração do bebê, eu me lembro claramente daquela imagem do coração completamente parado. Então, o bloco cirúrgico era no 4º andar, a emergência era no térreo do hospital. E aí, assim, poxa, eu tinha visto já esse bebezinho com ausculta cardíaca, né? Como é que eu pego no ultrassom e vejo que a ausculta está 0, né? Como é que pode isso? Rapidamente eu falei para a equipe, a sala já está montada, a gente vai subir e fazer a cesariana de todo jeito. Foi tipo operação de guerra, né? Sobe direto, vai com a paciente, vai no 4º andar, o meu instrumentador já estava lá, e eu me lembro que a circulante ficou doidinha, porque ela tem que ser muito rápido. Eu mal passei a gente geralmente faz uma disepsia padrão antes do procedimento, nesse caso não deu. Eu rapidamente peguei o bisturi, tirei o bebê, entreguei para o pediatra, o bebê realmente estava em morte aparente, e aí já veio, né, aquele pensamento, né, as interferências, né? Pronto, agora você se ferrou, porque não vai dar certo, e não vai dar certo, e não vai dar certo. Mas outra voz também dizia, não, peraí, você fez tudo, calma, não sei o quê. Então o pediatra começou a dar os cuidados, e de repente, quando ela virou-se, ela chegou para mim e fez, Glaucio, tá tudo bem. Aí eu disse, tá tudo bem? Sério? Aí ela disse, sério, tá tudo bem, eu vou mostrar aqui para ela, etc e tal. E aí, assim, eu até hoje eu me lembro dessa história, eu fico muito emocionado, porque realmente não tem como desver o que eu vi, sabe? Às vezes você nem sei como é que você vai explicar um coração que você viu lá, estava batendo antes com a ausculta do sonar, e você viu na ultrassom um coração parado, literalmente parado, opera a paciente e depois tira o bebê. Tem uma explicação científica, conversando com um amigo meu da medicina fetal, o Dr. Pedro Pires. Existem fases da parada cardíaca, que é o coração, ele não para, ele pode parar e jamais voltar, né? Mas não tem alguns casos que a pessoa para e outro reanima e depois o coração volta? Foi mais ou menos o que aconteceu com esse bebê. Isso aí é a explicação da parte médica, né? Mas a explicação da parte espiritual é algo surreal. Nesse dia, eu estava andando com um texto da Misericórdia, né? Lá da Fundação Terra, do padre Ayrton Freire, e a pediatra depois me confessou que antes nem sabia que eu tinha nada desse texto, mas ela me confessou que enquanto eu estava me paramentando e fazendo logo, imediatamente quando estava fazendo a cesariana, ela começou a rezar, né? Senhor, tem misericórdia de nós, que é o texto da misericórdia. Tem misericórdia de nós o mundo inteiro, tem misericórdia de nós o mundo inteiro. E eu no final das contas, essa demonstração de fé dela também ajudou muito na questão da assistência ao recém-nascido, e hoje, graças a Deus, esse casal teve um bebezinho aí que,
rapaz, é impressionante. Sem sequelas, graças a Deus, poderia inclusive ter sequelas. E foi uma cesariana, você não pode, aí você fica, né? E aí, será que essa cesariana foi humanizada? Porque, poxa, eu tinha que fazer o mais rápido. Eu acho que o pai nem estava na sala, eu não me lembro exatamente, eu acho que ele chegou só depois do nascimento, depois que tinha acontecido tudo bem. Mas foi tudo tão rápido que realmente a gente teve que... Opa, Pitão, tudo bom? A gente... Opa, voltou aqui para os meus quadrinhos aqui de saúde. Deixa eu voltar aqui. Foi tudo tão rápido que realmente não tinha dado tempo. Então, é aquela história, né? Então, jejum, oração, trabalho e vigilância, né? Jejum, você eu tenho que administrar os maus pensamentos, tirar esse jejum de mau pensamento. Oração, acreditar que vai dar certo. Fazer. Não adianta chegar e dizer, eu tenho fé em Deus, então vai dar certo. Vamos caminhar aqui devagar, vamos fazer a cesariana devagar, que aí vai dar tudo certo. Claro que ia ser muito difícil desse jeito. Não, aí você está testando, está tentando Deus, né? Você está querendo demais, né? Tem situações na vida da gente onde a gente tem que utilizar a espiritualidade, mas usar também ao nosso favor. E eu estava vigilante, porque eu podia chegar e dizer, não, vou para a cesariana, eu confio em Deus, vai dar tudo certo, Deus é bom, não sei o quê, e aí você ficar, né, relaxado, sem prestar atenção. Não, seja vigilante, porque você sempre vai ter tentação, e aí você precisa realmente estar muito ligado para nessas tomadas de decisões. Você veja que se eu não acreditasse, né, como é que seria, né? E se eu dissesse, seu bebê está morto, já não tem o que fazer. Vamos fazer a cesariana de um bebê morto, né? Não, eu tinha escutado quase há pouco tempo. Eu não vou abrir mão disso aí. Eu não vou deixar de acreditar. Então, é que nem teve uma outra circunstância que eu não sei exatamente citar por aqui, mas o nome até me lembrou, de um caso de uma paciente que teve um acretismo placentário. Que é um acretismo placentário? É quando a placenta ela pega o útero e aí transpassa, muitas vezes pode transpassar o útero, que é o que a gente chama de placenta percreta. Essa paciente ficava com o abdômen roxo, a gente não sabia por que era, ela suspeita de algum distúrbio de coagulação, mas muitas vezes era um sangramentozinho que ela tinha na placenta que chegava até a pele e deixava a pele roxa. Quando a gente fez a cesariana dela, nem sei direito o motivo, mas graças a Deus que foi naquela hora, quando a gente abriu a barriga dela, que a gente chegou no útero, a placenta estava do lado de fora sangrando. E aí a gente tirou o bebê, deu tudo certo, só que nesses casos, a maior chance é de você ir para uma esterectomia, né? De você tirar esse útero, porque como a placenta já estava para o lado de fora, muitas vezes não tinha como suturar. Eu opero com um cara que tem mais de 40 anos de experiência. Ele é muito melhor do que eu, tecnicamente falando, né? Muito, muito, muito mesmo. Mas nesse dia, eu estava tão tranquilo, ou até inspirado por Deus mesmo, que eu cheguei e disse, não, peraí, vamos tentar fazer a sutura. E ele todo, rapaz, não dá, eu fico tranquilo. Vamos com calma aqui. De vez em quando ele metia a mão, disse, não, peraí, Ruizinho, vamos fazer desse jeito, não sei o que, tenha calma, vai dar certo, não sei o que. E aí no final das contas a gente conseguiu fazer a sutura desse útero, e no final das contas deu tudo certo. E foi mais um dos casos nesse intervalo aí, da publicação do livro para cá, que ele foi marcante aí também na minha carreira, porque às vezes não significa que você tem que fazer o que todo mundo faz. Às vezes você tem que ter fé para realmente fazer a diferença. Eu tinha o controle da situação, e na pior das possibilidades, se não desse certo, a gente fazia a esterectomia. Mas foi um caso que depois eu cheguei e perguntei a Rui, e aí, você viu alguma coisa? Não, nunca vi não. Essas tuas invenções aí, que ele é todo tradicional. Só tu mesmo, para me chamar para esses casos impossíveis aí, não sei não, como é que tu faz não. Aí disse, porque justamente, né, não sou eu isoladamente, mas é todo um contexto envolvido aí com a espiritualidade. Então a gente falou de 3 casos onde foi importante a questão da espiritualidade e que fez a diferença em vários casos daí que a gente acompanhou.
Realmente, essa questão da espiritualidade, ela deve ser o foco na nossa vida, e que se a gente pegar, destrinchar essa espiritualidade, porque também não adianta você chegar e dizer, ah, beleza, minha espiritualidade é boa, certo, ok, e o jejum, você está fazendo? A gente já conversou que o jejum, não isoladamente, é mania, tá vendo? Quando eu estou de máscara, aí eu já percebo isso, né? Então, mais uma vez, álcool em gel. Se eu esqueci alguma vez que eu toquei, desculpe. Mas quando você dá assim uma nota, minha nota na espiritualidade foi tanto, mas peraí, o jejum, como é que foi o jejum? Jejum não só de comida, mas de atitudes espirituais tóxicas, principalmente. A oração, como é que está a sua conexão com Deus, né? E o seu trabalho, não exatamente o seu trabalho isolado. Se você usar o seu trabalho e colocar a espiritualidade dentro dele, beleza. E a vigilância, o que é que você está fazendo de vigilância para impedir que as interferências atrapalhem no seu dia a dia? Isso a gente utiliza também nos hábitos de vida, quando a gente quer melhorar a saúde, né? Então, desde do jejum propriamente dito, acompanhado com o nutricionista, mas jejum das atitudes que a gente acabou de falar. Então, sei lá, na questão dos hábitos tóxicos que teria a ver com a espiritualidade, né? Sei lá, comer porcaria. Por quê? Isso aí é só gula, pecado da gula. Ou então, a questão da bebida alcoólica, né? Você pode também, tem a ver com pecado da gula, tem a ver com autocontrole. De repente, se você decide fazer esse jejum, você não vai ter esse hábito. Quando você está em sintonia com Deus, não, você pede para que realmente sua saúde melhore, e continua pedindo, é a grande chance que você melhore literalmente. Quando você trabalha em relação à saúde, que não adianta você ter o jejum, pedir pela sua saúde e não fazer nada pela sua saúde, mesmo que você tenha uma espiritualidade boa, nesse caso não vai dar certo, porque tem que ter ação. E você tem que estar vigilante para essas interferências que podem acontecer, que é o que a gente já falou dos planos if-then. E se o inimigo tentar e chega, dá aquela, mas rapaz, você está cansado, vem aqui, você merece isso, aquilo, outro, etc e tal. Então você tem que sempre estar vigilante em relação a essa questão da espiritualidade e nos seus hábitos de vida. Então, é basicamente isso a live hoje sobre espiritualidade e a questão dos hábitos de vida. É fundamental que você tenha esse pensamento na questão da espiritualidade. Isso vai ajudar muito em qualquer desafio da sua vida. Então, coloque Deus aí na frente. Se for uma meta que é para o seu bem, para a sua vida, para as outras pessoas, certamente ele vai estar presente. Então, é isso. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre o assunto, né? Não sei se alguém vai querer comentar alguma coisa sobre o assunto, mas é isso. Bom, 18º dia do desafio, semana começando, vamos colocar em frente aí de novo nossas metas, vamos fazer com que essa semana seja uma semana abençoada, maravilhosa. Não desistam, todo o inimigo quer que você desista, as pessoas que não acreditam em você querem que você desista, muitas vezes dizem que isso é besteira, etc e tal. Por exemplo, eu trocaria todos os dias que eu acordei mais cedo, todas as vezes que eu aqui conversei com vocês, para ver como o Marcão está participando aqui de quase todos os dias do desafio, para ver ontem a oração que a gente fez lá para a nossa querida amiga doutora Daniele Padilha. Então isso aí foi fundamental, certo? É isso, fiquem atentos aí com os 7 pecados capitais. A gente já falou isso também do nosso desafio e vamos em frente. Já passamos a segunda metade do desafio, daqui a pouco já vai estar na hora da gente colher os resultados, e realmente os meus resultados em relação à parte, principalmente a questão espiritual e a parte emocional, eles foram enormes ao longo desse desafio. Vamos em frente ainda na parte física, que a parte física também é muito importante. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Eu vou terminar só com uma historiazinha aqui bem legal de uma pessoa que eu muito admiro, sabe?
que me ajuda no extracampo. Também não vou dizer o nome dele, mas essa pessoa, com certeza, ela vai ser muito abençoada, porque ele tem a história de vida marcante. Não vou dizer exatamente tanta particularidade, mas é um jovem que, inclusive, não mora mais com os pais dele não estão aqui nesse plano, e ele acompanhou, inclusive, a morte da mãe por câncer, como eu também, minha mãe faleceu com câncer do pulmão, e só que ele, menor de idade, né, adolescente, e teve todo o cuidado, sempre fazia as coisas da mãe, mas chega uma hora que a doença pode vencer, e aí nesse caso a doença venceu a mãe dela, e aí a mãe dela já se foi. E ele é um menino que eu muitas vezes me vejo como ele, sabe, porque às vezes a gente olha assim, só fala de coisa boa, desses casos extraordinários, e tem coisa que dá errado. Não, tem coisas que dá errado sim. Então tem duas pessoas hoje que eu dedicaria essa live. Uma é esse adolescente, porque ele certamente vai ter um futuro brilhante. Ele só está naquela fase de lapidação do diamante, né? Que dói muito, eu sofri muito isso. Então a gente acaba levando muita pancada, a gente acaba sendo muito tolhido, a gente acaba levando literalmente, sei lá, a gente acaba sendo literalmente esculpido para se tornar uma joia melhor. Então a gente sabe que ele está ainda nesse processo, mas não tenho dúvida nenhuma, até pelo caráter dele, pela espiritualidade dele, que lá na frente ele vai colher os bons frutos. Ele está aqui, sabe para quem é que eu estou falando. E também tem uma outra paciente muito especial. Ontem a gente falou sobre o caso de uma paciente com 10 abortamentos e que não desistiu. Eu tenho uma paciente que ela teve 4 abortamentos e uma gestação ectópica, né? E nesse ínter aqui, mais ou menos uns 2-3 dias, ela está descrente de Deus, como eu também fiquei descrente de Deus. Eu olhava assim, você tá, entre aspas, né? Tá de sacanagem comigo, eu fazendo tudo certinho aqui, levando pancada, né? E quem disse que quem faz tudo certo não vai levar pancada? Ele não fez tudo certo e carregou a cruz, porque eu, que sou discípulo dele, não vou carregar minha cruz, né? Às vezes eu tinha até preconceito com o meu nome, com o meu sobrenome, o da minha esposa, que era Cruz do Nascimento, porque a gente até olhava assim, mas a cruz já é uma cruz para ter o nascimento, né? Então, hoje em dia eu já relaxei muito, porque a cruz não é um sinal de morte. Ela pode até representar um sinal de dor, porque tem Cristo lá na cruz, mas ele é um sinal de vitória, porque também representa a ressurreição. E a cruz ela tem um formato que ele é bem interessante, porque ela verticalmente ela faz com que a gente esteja alinhada com Deus, e horizontalmente faz com que a gente também pense nos próximos. Amanhã a gente vai falar das raízes, né? Como uma árvore ou mesmo uma cruz bem centrada, para estar em pé também, você precisa ter as raízes. E aí é você também pensar numa cruz num plano também tridimensional, porque tem o interior dessa cruz, que é o interior da pessoa. Se a gente realmente se concentrar nessa conexão, nesse alinhamento com Deus, com o próximo e conosco mesmo, certamente a decisão que a gente tomar na nossa vida vai ser uma decisão mais assertiva. E aí eu acredito muito e dedico essa live a essas duas pessoas, esse jovem adolescente que vai brilhar sem dúvida, que sofre bastante ainda, mas é um guerreiro, luta bastante todos os dias e me ajuda aqui no extracampo. E também essa paciente querida, com a história de 4 abortamentos e uma gestação ectópica, eu só pedi para ela mais uma chance para a gente tentar realmente de novo, e quem sabe com a graça de Deus. Não é o meu trabalho em si, com certeza não é. Eu faço algumas coisas que ajudam, né? Eu acredito muito no meu trabalho, na seriedade, mas não é só o meu trabalho, e que não seja só o trabalho de vocês, que vocês realmente estejam de acordo com sua espiritualidade, com sua fé, alinhados com o Deus da sua vida, com a sua conexão, ou para quem não acredita em Deus, que pense em energia, em força, o que for, mas que a gente use isso como aumento dos nossos recursos, que isso seja uma mola propulsora das nossas vidas, principalmente
para os nossos desafios. A gente já está na caminhada, né? A gente está na consistência e a gente precisa muito dessa fé para empurrar a gente lá para frente para o nosso objetivo da conquista, tá bom? Bom, agora é verdade, me despeço de vocês, muito obrigado a todos vocês, foi ótimo. Vou deixar ainda para quem chegou por último, no começo da manhã, essa live ainda no meu perfil. E é isso, amanhã, 5h10, temos mais um desafio. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.